Muito boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Glória a Deus, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal. E gostaríamos assim de estar nesta noite trazendo uma mensagem da parte do nosso Deus para o nosso coração. E hoje o Senhor, Ele quer nos ensinar mais uma vez a viver na presença dEle. Porque muitas vezes a gente imagina que as coisas estão acontecendo e cada dia que passa as coisas continuarão acontecendo e isso não vai mudar, isso não vai ter fim, isso é desse jeito mesmo e é normal. É assim muitas vezes que muitas pessoas entendem, mas não é não, meus irmãos, não é não. Terá um fim para tudo isso. Assim como teve um começo, terá um fim. Chegará um fim e chegará o momento de dores, lamentos, problemas, agonias cessar. E você pode dizer, não, isso só vai acontecer quando morrer. Sim, em partes sim e em partes não. Em partes, quando se morre, acaba tudo. Isso é fato. Mas nós temos que entender que existe um Deus. Este Deus, a palavra dele é Bíblia. É a boca dele falando conosco. Sabe? E esta palavra está sendo propagada, proclamada, anunciada pelos seus filhos, pelo seu povo, que vai chegar um fim. O fim não é só morrer, vai chegar o fim de toda a consumação. E nós precisamos, irmãs e irmãos, amigos que nos ouvem neste momento, se preparar. As coisas não é brincadeira, as coisas não é oba-oba, as coisas não são de qualquer jeito. Às vezes a palavra que Deus me move, me impulsiona a trazer para os meus amados, às vezes pode soar na mente ou no coração de alguns que são palavras duras, que são palavras assim para amedrontar, para meter medo. Não pense assim. É palavra de alerta, é palavra para que você possa acordar, é palavra que está escrita, cujo autor é vivo. É palavra para nos mostrar que tudo vai ter um fim e precisamos nos preparar. Precisamos buscar aguardar o que temos, a nossa vida, guardarmos nosso dia a dia em viver uma vida plena, uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de paz e não de guerra. Uma vida de que nós possamos ter o amor no nosso coração para com o nosso próximo, que hoje muitas vezes o que a gente vê é ingratidão. É a ingratidão reinando, é a mentira reinando, é a falta de amor reinando, é o amor se esfriando. É bíblico, é. Mas nós não podemos deixar a chama morrer e se apagar, porque se não for assim, o Senhor não teria dito. Então, nesta noite, eu vou trazer uma palavra da parte de Deus para nossos corações, para que a gente busque vigiar, sabe? Tem famílias que vivem em um pé de guerra terrível, como que nada e nem nunca as coisas vão ter um fim. Às vezes as pessoas passam o tempo todo se galfinhando, brigando, sabe? Deixa que o ciúme tome conta daquele casamento, deixe que
que a mentira tome conta, deixe que a traição tome conta, sabe? E depois resolvem do seu jeito, das suas maneiras, dos seus modos, não pedindo a Deus ajuda, socorro, misericórdia, e as coisas começam a ir de mal a pior. Mas saiba, terá um fim, tudo isso vai ter um fim. Nós precisamos atentar para o final de tudo isso. O bom das coisas não é o começo, meus irmãos, e nem o meio, é o final. Então nós temos que nos preparar para o final. Porque o passado já foi, não volta mais. O presente é o que nós estamos a viver. E o futuro, a Deus pertence. Então nós temos que nos preparar para aquilo que você não sabe, para aquilo que você não imagina que possa acontecer ou que vá acontecer. Mas uma coisa é certa, Deus deixou a sua palavra como uma bússola, como um guia, para a gente ser guiado e se preparar para um final. Não sabemos quando, não sabemos como, mas as prenúncias das situações que a gente está vivendo nesse mundo nos leva a crer, nos leva a entender que está tendo, não, que terá um fim. Então eu gostaria, diante de mais nada, que você desse aí o seu like, né, o seu joinha, se inscrevesse no nosso canal. Fique à vontade, você não é obrigado, sempre falo isso. Mas se você quiser nos ajudar a propagar a palavra do Senhor, a ser um missionário até mesmo sem sair da tua casa, compartilhe. Compartilhe com os seus grupos que você tem, o grupo de WhatsApp, o de Instagram, Facebook, Twitter. Vocês compartilhem. Compartilhem para que muitas outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Quem sabe tem pessoas que querem ouvir a palavra do Senhor, que quer mudar a sua vida, que quer uma palavra de alento, que quer uma palavra assim, que venha alertar, vamos dizer assim. E muitas vezes a pessoa não tem. Então, se você conhece uma pessoa que tem uma vida errada, que está com problemas, ou que até não está vivendo uma vida tão louca, mas ela precisa de ouvir uma palavra de Deus, para que ela possa ter ânimo e força para ajudar o seu próximo, ajudar uma outra pessoa, envie, não perca seu tempo. Envie, participe, faça como se você estivesse fazendo algo justamente como um missionário, enviando a palavra de Deus aos corações. Você vai estar nos ajudando a fazer isto. Então você compartilha aí, você divulga da forma que você achar melhor no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que alcance mais vidas. E sendo assim, você dando aí o seu joinha, o seu like, o YouTube ele vai entender que o que nós estamos a trazer, a pregar, a falar, tem relevância e eles assim impulsiona este vídeo mais para frente e mais vidas vão ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? Então vamos à palavra do Senhor para que este vídeo não fique muito longo, mas simplesmente para que o recado de Deus seja assim dado a você e você se aposse e tome posse e creia que o fim vem e nós precisamos estar alerta. Amém? Está aí em Apocalipse. Nós vamos ler o livro de Apocalipse, alguns versículos. Nós vamos começar no capítulo 1, falando sobre a revelação de Jesus Cristo, que ele deu ao seu servo João. E diz assim, capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em breve deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou-o
ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados, mais do que feliz, é aquele que lê, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então eu quis dizer o que quando nós estávamos aqui trazendo uma introdução, é que um tempo de tudo ser consumado não está longe, está próximo. E o que a gente vê no mundo é as pessoas brincando. As pessoas brincando de ser crente, as pessoas brincando de evangelho, as pessoas brincando de dizer que eu sou cristão. As pessoas brincando com a palavra, as pessoas brincando com as coisas que muitas vezes não está nem sabendo como isso vai se reverter. Porque brincar um com o outro, nós brincar uns com os outros, não tem problema nenhum. Mas quando a gente passa a brincar com os céus, as coisas aí se tornam diferentes. Então nós precisamos, é um alerta, irmãos, é um alerta de Deus para nós. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos ajudar as pessoas. Você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, você precisa ser um atalaia, um avisador, alguém que anuncia coisas novas, coisas boas, alguém que tira o outro assim do mau caminho. Se a pessoa está querendo cair no poço, você tire. Tenha sabedoria e não jogue essa pessoa mais no profundo. E o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas não estão se importando, irmãos, uns com o outro. Acabou aquela coisa de se importar, e você pode até dizer aí, mas a Bíblia está se cumprindo, dona. Então eu quero dizer para você, ela precisa estar se cumprindo. Claro, e ela vai se cumprir, mas você que é um salvo em Cristo Jesus, você tem que ajudar a Bíblia a se cumprir fazendo boas obras. Amém? Fazendo boas obras, como Deus nos mandou. Quando ele deu essa revelação aqui para o João, né? Aqui no capítulo 1 ao 10, nós vamos ler só o 10, diz assim, João dizendo, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, manda às 7 igrejas. Essas igrejas são várias que a Bíblia aqui nos relata. E nós não vamos assim ressaltar o nome de todas, porque fica muito grande o vídeo, e aí é ruim para nós, porque fica muito prolongado. E a palavra de Deus, ela é simples e ela não é enfadonha. Então eu não quero que você seja um ouvinte não participante. Eu quero que você ouça, participe, ponha no teu coração, pratique a palavra, caminhe, creia que o fim de todas as coisas um dia vai chegar. E nós precisamos ser mais vigilantes e mais sábios. Quando ele teve esta visão dada pelo nosso Deus, na ilha de Patmos, ele foi a uma igreja e ele escreveu, ou seja, uma carta à igreja de Filadélfia.
E ele disse assim, não vou ler tudo, vou ler as palavras e as partes que Deus nos manda falar. E ele disse assim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O 11 desse mesmo capítulo, 3, diz assim, venho sem demora, conserva o que tens, ou seja, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, irmãos, está mais do que claro que nós precisamos guardar a nossa alma, nossa vida, a nossa fé viva em Cristo Jesus e viver uma vida em Deus e com Deus dentro de nós. Viver com Deus dentro de nós e viver em Deus tem um diferencial. Nós precisamos viver em Deus e com Deus. Viver em Deus, não precisa eu só dizer eu tenho Deus. Você precisa ter Ele dentro de você. O nosso Deus, o nosso Jesus, aqui Ele mesmo diz que sabe que temos pouca força. Deus sabe que você é frágil. Deus sabe até onde você suporta dores. Deus sabe até onde você suporta sofrimento. Deus sabe até onde você suporta as injustiças. E Ele sabe que você tem pouca força. Mas também Ele sabe que você tem se esforçado para não negá-lo. Você tem se esforçado para andar ali lado a lado, para buscar a Ele, para ser dele e para obedecê-lo. Mas Ele diz no 11 que Ele vai vir sem demora. Então a gente entende que vai ter um fim para tudo. Vai chegar o fim para tudo. A vida não é de oba-oba. E ser de Deus também não é brincadeira. Não é hoje eu sou crente, amanhã eu sou descrente, depois eu estou fazendo coisas horrendas. Nós temos que saber quem somos. Você é de Deus? Viva para Deus. Porque de um pé de laranja não pode sair laranja e ao mesmo tempo limão. Ou é pé de laranja ou é pé de limão. Das duas fontes, a palavra de Deus sempre relata isso na Bíblia, que não pode de uma fonte sair dois tipos de água. Ou essa água é doce, ou ela é uma água insossa, uma água salgada. Então, a gente tem que ter sabedoria nas palavras do nosso Jesus quando Ele nos traz a revelação da mesma, que Deus está falando conosco, que é para a gente não ser meio termo, ou a gente é ou não é. Eu sei que neste mundo que nós estamos vivendo, não está sendo fácil as coisas e cada dia está pior. Mas se você se abraçar com Jesus e você pedir para Cristo te abraçar, certamente você vai passar até pelo vendaval, mas você não vai junto com o vendaval. Ele vai passar e ele vai embora sozinho e você vai permanecer firme, porque você está com Cristo, que é a rocha. Então, meus irmãos, conserve o que tens. Conserve a sua vida com Cristo. Conserve a santidade. Conserve o amor. Conserve a paz. Conserve o perdão. Conserve a alegria. Conserve a gratidão. Porque, de outra sorte, nós não vamos conseguir viver uma vida plena diante do Senhor e guardar o que tem, que é a nossa salvação em Cristo, se nós for dado a lamúria, a xingamento,
a contenda, a fofoca, a mentira, né? A orgia, as coisas que desagradam ao nosso Deus. Eu sei que eu posso estar falando com pessoas que podem dizer assim, isso é besteira, bobagem, está falando loucura, sabe? Só que eu digo uma coisa para você que está aí me ouvindo, que está assistindo. Leia a palavra do nosso Deus. Entenda com o seu intelecto ligado em Cristo, que certamente o Espírito Santo te revelará que tudo que estamos a falar tem peso de conhecimento, de verdade e de certeza. Porque não estamos falando de nós mesmos. Eu não estou falando de mim. Eu careço das misericórdias do meu Senhor. Então eu quero te alertar, te ensinar, te instruir que é preciso nós conservarmos o que temos, para que ninguém tome a nossa salvação, a nossa coroa. Muitas pessoas pensam que uma vez salvo para sempre. Engana-se você que pensa assim. Você pode perder a sua salvação. Só é você não cuidar, só é você não vigiar e viver uma vida dissoluta. E aí você não sabe o dia e nem a sua hora. E você não voltar e se arrepender. Certamente você possa perder sua salvação. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Então, queridos, que você possa analisar Apocalipse, esse livro é livro das revelações. Se você ler todo o Apocalipse, você vai saber as pronúncias da volta e dos acontecimentos que estamos vivendo e vivenciando, estando escrito tudo isso na palavra de Deus. Nada do que está acontecendo é novidade. Só é você ler a Bíblia. Eu gostaria, sem mais delongas, sem muita demora, dizer para vocês que a alerta que o Senhor nos concede é que a gente possa vigiar e atentar mais para não brincar, levar as coisas do Papai do Céu a sério. Isso em todas as áreas, viu, irmãos? E em todos os aspectos falando. Cuida da tua salvação, amada. Cuida da tua salvação, meu amado. Vamos buscar mais ter união, viver uma vida de paz, de perdão, fugir da aparência do mal, renunciar às coisas que Deus não se agrada. Viva leve e seja feliz com Cristo Jesus. Neste momento eu quero agradecer a todos que pararam um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra e a mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe, querida, que Deus te abençoe, querido, que o Espírito Santo fortaleça a tua vida. Não se sinta frágil, não se sinta fraca, se fortaleça no Senhor. Se você precisa de uma mudança, se você tem algo que você não se agrada, que você também quer deixar e que você acha que Deus não se agrada disso, ore ao Senhor. O Senhor estará cuidando dessa situação e te abençoando e te dando vitória e tirando tudo quanto te traz angústia, inquietude, coisas que vai te trazer mal e tristeza. Amém? E tenha uma vida leve e guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide da tua vida, que Deus cuide do teu marido, que Deus cuide da tua esposa, dos teus filhos, que Deus cuide da vossa família.
Que Deus cuide daquele que mora longe, daquele que está distante e que a saudade corrói o teu peito. Que Deus cuide e abençoe rica e abundantemente. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma ótima noite e até o próximo vídeo.